A terceira etapa é a reescrita da metodologia com o ChatGPT. Então, adaptando. Então, nós vamos dar 2 prompts. O primeiro é reescreva. Então, aqui está o nosso trabalho de esqueleto. Eu vou copiar aqui a metodologia dele. Quando eu copiar aqui, ele vai sair com um problema, que é isso aqui, esse clean.org, ele vai copiar. Mas aí eu vou ver o que é que o ChatGPT faz mesmo colocando isso. Eu coloco aqui, ó, reescreva. E aí eu já estou começando a tentar fugir do plágio. Aí teve um problema. Mas aí ele já detectou a falha, né? Então, ele está começando a reescrever a metodologia, tá? Porque aqui é a primeira maneira de eu estar fugindo do plágio, tá? O ideal não é que você pegue e copie esse texto que está aqui para sua metodologia, porque lembra, você não vai estar aplicando no mesmo município que ele aplicou. E também, isso aqui foge do plágio clássico, que é aquele que são as mesmas palavras, porque talvez nem fuja tanto, porque algumas palavras ele vai ter que repetir. O ideal é que você pegue esse texto que você já modificou e modifique mais ainda com a chamada inteligência humana, ou seja, você mesmo vai modificando essas palavras, pode usar técnica de paráfrase ou técnicas aí, ou entender e reescrever o que ele colocou. Então aqui está o nosso modelo que vocês baixaram, né? Você já baixou aí, acredito eu, e você vai colar aqui. Tá? Você vai colar no tópico de metodologia. Então, eu sempre gosto de começar assim, presente estudo se baseará... Isso aqui é no caso de um projeto TCC, que o verbo é no futuro, mas quando a gente está falando de TCC completo, se baseou, tá? Tem que ser verbo no passado. E aí eu vou colar. Ele colou em vermelho, até legal de ter colado em vermelho, porque mostra-se qual foi a parte que eu tirei do site, do ChatGPT, porque aí eu vou mudar. Então, eu tenho que delimitar em etapas, tá? Os estudos, geralmente, eles vêm aqui com meio que... Às vezes, eu chamo isso de encher linguiça, né? Vem falando um monte de coisa. Mas, na prática, a primeira etapa aqui é o levantamento de processos judiciais. Aí vem a parte humana mesmo, que você vai ter que... Como esse trabalho não está bem delimitado em etapas, você vai ter que encontrar as etapas que o autor aqui fez, né? Você vai ter que estudar um pouco essa metodologia para encontrar. Então, a primeira etapa foi o levantamento de processos judiciais no período de janeiro a dezembro. Isso ele fez. Só que você não vai usar esse período. Nós estamos em 2023, então vai ser no mínimo 2023. Vou colocar 2022, que foi o ano passado, né? Que dezembro desse ano ainda não está. Então, de 2022. Você pode colocar um período maior aqui, por exemplo. Esse é aqui que você começa a modificar a metodologia do seu trabalho de esqueleto. Tá? O seu trabalho de esqueleto ele serve como uma sustentação para a sua metodologia. Mas não vai ser, tem que ser A aqui, ponto. Aí você dá As etapas são sempre com A. Dá um Ctrl Z bem aqui, tá? Para ele voltar para o alinhamento. Sempre que ele fizer isso. Então, até onde vai essa etapa aqui nesse trabalho? Então, olha só, está falando, aí é na Secretaria Municipal de Saúde do município de Macapá. Tem uma coisa que, assim, o trabalho esqueleto, ele só vai servir se os dados que a pessoa coletou em determinada região estiverem disponíveis em outra. Porque pode ser, por exemplo, que a Secretaria de Saúde de Macapá não tenha esses dados. O que é, nesse caso, bem difícil. Mas tem casos, por exemplo, estudo hidrológico na Alemanha, que você tem um grande número de dados pluviométricos, né? Fluviométricos e pluviométricos, de chuva, tanto de rio, né? A cota do rio. Como você tem bastante dados, dá para fazer alguns trabalhos estatísticos lá na Alemanha. Mas, por exemplo, aqui na Amazônia brasileira não dava, porque você tem pouca estação de medição do nível dos rios e da precipitação, tá? Uma mesma metodologia que se usa na Alemanha não dá para fazer aqui. Então, e aqui continua sendo o levantamento. Aqui, ó, poderia ser já uma segunda etapa. Seria a seleção
dos processos. Porque ele começou a selecionar alguns processos. Ele usou o critério de exclusão, aqueles que estavam em cumprimento de sentença. Aqui eu já acho até que seria algo mais como se fosse já um resultado, no total de processos, mas tudo bem, já que não chega a ser o resultado analítico, né, só mais descritivo, tudo bem colocar aqui. Isso aqui também é específico, né, eu já acho mais resultado, né, não, tá. Ele disse que todos os casos foram incluídos, porque não teve nenhum excluído, mas ele tentou fazer isso. Aí que ele começa a descrever um pouco a cidade, que eu também não acho uma etapa metodológica propriamente dita, tá? Então a gente percebe que é difícil encontrar um trabalho esqueleto que seja perfeito, tá? A gente vai adaptando. Aqui essa descrição poderia estar lá no referencial teórico para mim. Então, C. Coletar informações que foi desenvolvido no instrumento de coleta de dados. Aqui, ó. Aqui eu primeiro levantei os dados, que são os documentos. Isso aqui é uma análise documental. E aí depois eu fiz aqui a minha análise. Está falando de coleta ainda, né? Mas o que eu estou coletando? Eu primeiro levantei os dados, agora eu estou coleta de informações nos documentos. Aqui é outra etapa. Quais são os critérios que eu usei para coletar os documentos? Então, local de acesso, detalhe do processo judicial, tá? E aqui ele usou aqui essa ferramenta, olha, Visual Basic do Microsoft Excel. Então, beleza. Aí tá, posteriormente, aqui já é outra etapa. A gente está na etapa D, né? Não, essa aqui é C. Não é B não, é C. Os dados foram importados e analisados por um software, SPPS, que é um software estatístico. Então, análise estatística, podemos dizer assim, pelo SPPS. SPSS, né, no caso. E aí, esse mesmo teste, aqui ainda descrevendo a análise com que quadrado, né, análise estatística, o estudo recebeu aprovação do comitê de ética. Isso aqui não é uma etapa metodológica. Então, eu consigo visualizar 4 etapas metodológicas aqui. E outra coisa também que tem que ter no trabalho de esqueleto, tem que ser uma metodologia que você conheça, tá? Professor, eu não conheço esse tipo de análise aqui, análise econométrica. Eu não domino isso aqui. Então, esse trabalho, se fosse um TCC, ele poderia tirar essa etapa tranquilamente. Ele poderia ter ficado... Ele é um TCC, né? Mas ele poderia ter ficado até aqui. Eu acho que se o aluno aqui que fez esse trabalho ficasse até aqui, ele não deixaria de ser aprovado, tá? Mas ele quis ir a mais ainda. Legal pro cara, fez isso. Mas você não necessariamente precisava. Se você, às vezes tem isso também, você não precisa copiar todas as etapas que a pessoa do trabalho de esqueleto fez. Pode ser que a pessoa fez tanta etapa, tanta coisa, que talvez você pegando só o básico que ela fez já sirva como TCC, tá? Como foi esse caso aqui. Então, é claro que eu só coloquei aqui quais são as etapas. E aí depois eu ia pegar esse texto e modificar essas palavras. E aí ia ficar, talvez, simplificar. Provavelmente eu gosto de escrever de forma bem sintética. O ideal é que fique um trabalho com as etapas, tá? Etapa A, B, C, D, tá? Aí eu já coloco aqui em 4 etapas. Mas já tá o esquema para eu fazer aqui o meu trabalho, tá?